Muito bom dia, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal do Boi, no nosso Domingão do Carlão. Você que acorda todo dia, todo domingo, né? Cedinho para acompanhar o nosso trabalho. Hoje eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque a prosa de hoje é com um jovem talentoso, um jovem que é empresário faz tempo, é consultor de empresa, é sócio da Marquestrate e professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu estou falando do Fábio Matsuoka Mizumoto, que está aqui do meu lado. Um queridíssimo amigo. Ô Fábio, obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, Carlão. É um privilégio poder estar aqui, fazer essa troca aqui. Vamos fazer um bate-papo aqui com vocês. Maravilha. Escuta, Fábio, aqui no Domingão do Carlão, lá no meu programa Fala Carlão, eu sempre falo que ninguém nasce diretor, ninguém nasce sócio, ninguém nasce presidente de nada, e eu gosto sempre de ouvir qual é a história, a trajetória. Queria que você começasse me falando em que berço você nasceu, né? Que valores que você aprendeu logo de criança, aonde isso aconteceu. O papo é por aí. Vamos lá, Carlão. Olha, eu sou nascido em Assis, interior de São Paulo. Pertenço à terceira geração de uma família que começou com negócios de avicultura de postura, produção de ovos. Meu pai é de Bastos, interior de São Paulo também. Minha mãe é de Adamantina, ali na Alta Paulista, também interior de São Paulo. E eu nasci, né, convivendo com negócios, porque a minha família teve vários negócios, e eu com 6 anos de idade já estava dentro do galinheiro, né? A história de que galinha, ovo, esterco, tudo fazia parte ali do nosso dia a dia. E eu tive muita oportunidade, foi uma verdadeira escola, né? Aos 12 anos de idade eu já estava trabalhando de fato na operação, ajudando ali na operação, e eu estava ali numa empresa, numa organização de milhares de funcionários, né? E eu era mais um, apesar de ter um pouco essa história do filho do dono, mas estava lá aprendendo, fazendo bagunça e talvez ajudando um pouquinho, mas isso certamente fez muita diferença depois no início da minha trajetória profissional. Quer dizer que você, na verdade, eu queria explorar um pouquinho mais esse lado, que você contasse um pouquinho mais essa história, porque você vem de uma família de empreendedores, e empreendedores geralmente rendem boas histórias, rendem boas conversas e boas lições, e na sua família eu acho que você teve algumas boas lições aí, né? Ah, sem dúvida. Minha família é uma verdadeira escola, né, da qual eu tenho um privilégio de beber direto da fonte, né? Meus avós imigrantes, né, vieram do Japão, vieram para trabalhar na lavoura e aí começaram um negócio de avicultura, a produção de ovos para consumo próprio, para subsistência de fato. Sim. E depois de um tempo começaram a produzir para poder vender, fizeram uma passagem muito importante com uma cooperativa que ajudou muito a fortalecer o início dos tempos. E aí na geração do meu pai e dos meus tios, eles tinham um sonho de fazer o negócio crescer e se tornar a maior granja de produção de ovos. E conseguiram fazer essa façanha com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, e também tiveram todos os problemas, né, de mercado que mudou, de decisões que não foram tão boas, tiveram também dificuldades para rodar decisões em família e tudo mais. E eu lá, desde pequenininho, né, estava convivendo com esse cenário todo, então eu tenho uma escola muito bacana dentro de casa, de ter tido a oportunidade de vivenciar, e ainda que observando, não como protagonista, longe disso, eu era pequeno, né, era moleque, mas de vivenciar, né, as boas decisões, um crescimento, depois as dificuldades do negócio. Então a gente teve uma escola muito bacana, de fato, já vindo dentro de casa, como família empresária. Olha, eu já escutei falar o seguinte, que ninguém é empresário se não quebrou um dia, viu? E a sua família tem histórias de dificuldade nesta linha, né? Sim, Carlão, os negócios prosperaram muito até ali a década de 80. Ali no Plano Cruzado tiveram uma dificuldade que dentro de casa, né, meu pai e os tios falam que foi a primeira vez que eles quebraram, né, mas é a primeira vez porque tem a segunda, né, Carlão? Então, a primeira vez foi uma reorientação dos negócios, de voltar a focar naquilo que é a atividade principal, que é a avicultura. Então, eles tinham vários outros negócios de transportadora, supermercado, enfim,
empresas... Foram abrindo, foram abrir, já que está fazendo isso, vai É a lá. história do francês, do Jacques, né? Que a gente brinca muito. Já que está construindo granja, então vamos ter o nosso próprio negócio de engenharia. Já que vai precisar de telha para cobrir galinheiro, vamos produzir a própria telha. Já que a gente precisa produzir, vai precisar da gaiola, vamos produzir a própria gaiola. E essa história do já que foi fazendo com que a diversificação de negócios se ampliasse a um ponto talvez que o controle já não fosse tão mais possível da maneira que eventualmente se precisasse. Então, na primeira vez que houve a quebra ali, associado a esse momento do plano cruzado, foi uma decisão de voltar para o negócio principal. E aí, lá pelos anos 2000, né, eu estava ali me formando, em 2001 foi o segundo momento de quebra, aí ele de fato foi de fechar operações e de se reduzir por completo a atividade de postura, de granja. E depois, então, meu pai e o tio ali se reorientaram, continuam empresários, consultores, trabalhando, desenvolvendo negócios, porque não param, né? Acho que quem tem esse espírito empreendedor não para nunca. Ô, Fábio, e quando é que você percebeu que a sua, vamos dizer assim, o seu destino não estava exatamente ali no interior, que você teria que vir para a capital, que você ia ganhar, ter desafios novos? Olha, Carlão, eu sempre fui muito fã, né, do meu pai, dos meus tios, que assim sempre mostraram o mundo para nós dos negócios como um mundo desafiador, mas também de muitas oportunidades. Eu, quando me formei na agronomia, tinha de fato uma vontade de voltar para trabalhar com a família. Mas aí coincidiu esse momento da dificuldade e, por muito apoio na minha família, eu vim a São Paulo para fazer o mestrado em administração, para completar a minha formação, para voltar para trabalhar com a família. Mas aí, chegando aqui, eu descobri o mundo dos negócios, descobri o mundo da consultoria, da sala de aula. Carlão, eu não imaginava que eu fosse querer dar aula. Eu estava lá inscrito no mestrado, fazendo todo o processo ali, mas com uma certa ideia de que nunca iria para uma sala de aula como instrutor, como professor. E foi uma cachaça. Quando eu experimentei esse mundo da sala de aula, eu me encantei, fui melhorando, né? Fui me aprimorando. Eu falo que eu costumo dizer que assim, eu adoro dar aula, né? Se os alunos gostam é outra história, né? Mas que a gente tem essa vontade, esse apreço pela troca, né? Muitas vezes a gente encontra ex-alunos nesse mundão, seja na estrada, seja no aeroporto, a turma vem e fala assim, Fábio, você lembra de mim? Né? E a gente olha e fala assim, bom, eu tenho uma escapatória, né? Eu pergunto assim, bom, você foi o melhor aluno da sala? E a pessoa normalmente responde, não exatamente, né? Você foi o pior aluno que mais deu trabalho na turma? Também não. Então, olha, me desculpa, mas eu não lembro, mas você me ajuda a lembrar de onde é que a gente se conhece, né? Mas esse carinho, essa vontade de poder interagir, trocar e ver como que esse conhecimento, né, vai se multiplicando e vai fazendo a diferença positivamente para a trajetória de muitas pessoas e suas famílias. Então, é um apreço que a gente tem bastante aí pela sala de aula. Deixa eu te falar, você falou aí da faculdade de agronomia, mas você também tem um histórico aí na família, né, de agrônomos. Me conta como é que foi a decisão, porque parece que não foi uma decisão tão óbvia no seu caso, mas você tem um histórico da família. Ah, Carlão, eu brinco, né, que eu estava assim, na graduação, eu lá vestibulando, eu estava muito bem decidido, né? Eu queria fazer agronomia, veterinária, engenharia de produção, engenharia de alimentos, economia, administração, se é que eu não estou esquecendo alguma delas, né? E aí, um belo dia, eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, eu acho que eu não posso mais ficar em Assis, eu quero fazer o terceirão fora, eu posso ir para São Paulo, posso ir para qualquer lugar, né? E aí, quando eu me vi, eu estava lá em Piracicaba fazendo o terceirão, e encontrei o que eu procurava, que eu queria desafio, eu queria me desafiar. E aí, naturalmente, eu fui fazer lá o vestibular e passei. Eu tive que, de fato, escolher entre fazer qual curso fazer, porque eu tinha ali 3 opções na minha frente. E aí eu olhei para dentro de casa, meu pai, agrônomo, formado na Exalc em 72, completando esse ano 50 anos de formado. O tio mais velho formado em 69, um outro tio que eu não tive a oportunidade de conhecer, porque faleceu cedo de acidente, se eu não me engano formado em 70, um outro tio que é muito próximo da gente, meu padrinho de casamento formado lá em 74, um outro tio formado em 75, né? A gente costuma dizer que são 2 conclusões, viu, Carlão? O Fábio tem tio pra caramba e todos agrônomos. E todos na Exalc? Todos na Exalc. Então, se eu não perder as contas aqui, são 5, com você 6, é isso? E eu tenho minha prima também, da minha geração, também formada lá na Exalc.
Maravilha, parabéns, viu? E aí você entra na Exalc, que ano foi? Eu entrei em 97, fiquei até 2001, fiz os 5 anos de Exalc. Nesse intervalo eu tive muita oportunidade, eu trabalhei na empresa Júnior, fiz estágio com o Vavá, fui aluno do professor Cacheta, do Pedro Marques, trabalhei muito de perto com o departamento de economia, trabalhei no CPEA como estagiário também. Tive oportunidade porque meus pais me deram, né, esse privilégio de, no terceiro ano da graduação, ir para fora, né? Hoje em dia é mais comum, né, pessoal? Mas naquela época não era tão fácil, mas tive a oportunidade de estar lá na Universidade do Kentucky e também na Universidade da Califórnia por uma semana, 10 dias, ainda como aluno de graduação, mas já bebendo de outras fontes e buscando conhecer. Sempre fui muito curioso, viu, Carlão? Sempre fui muito de ir atrás, de procurar, de investigar, de sempre querer conhecer coisas novas e diferentes. Olha só, gente, que maravilha. Bom, você viu que nós estamos conversando aqui já faz uns 10 minutos, nós nem saímos da faculdade ainda, viu? Queria saber agora, é uma pergunta que eu sempre faço, é o seguinte, como é que foi o dia seguinte, né? Porque faculdade é uma época maravilhosa, né? São 4 ou 5 anos, dependendo do curso, maravilhosos, mas de repente tem um dia que isso acaba e você se transforma num ex-estudante, de um estudante, muitas vezes num desempregado. E eu queria saber como é que foi o seu dia. Você já estava tudo armado para você voltar para cá? Você já tinha decidido que não ia ser bem assim? Como é que foi? Carlão, acho que mais do que decisão, acho que as coisas foram acontecendo, né? Eu estava lá trabalhando com a minha família no último semestre da faculdade, eu já tinha cumprido os créditos, então eu estava fazendo estágio, trabalhando diretamente ali com a estrutura ali do meu pai, do meu tio. A gente tinha um plano, e essa eu não te contei, viu, Carlão? Vai agora direto aqui, viu? A gente tinha um plano de produzir, e quem estava muito à frente disso era eu, né? A gente queria produzir crocodilo, né? Porque a gente tinha as galinhas de descarte que não tinham preço, né? E muitas vezes era um problema, tinha uma questão de regulatória também que a gente precisava atender e estava trabalhando para isso, mas a gente queria alternativas, né? E uma das alternativas era processar aquilo tudo para ser ração, para produzir couro, né? O mercado do crocodilo é um mercado fascinante. Eu estou falando de comecinho dos anos 2000, então não tinha WhatsApp, eu mandava fax, né, para a África para conhecer das genéticas. A gente foi atrás de fato buscar autorização de IBAMA e tudo mais. E esse era um caminho, o outro caminho era eu vir para São Paulo fazer o mestrado, o outro caminho era voltar para trabalhar ali dentro dos negócios da família existentes. E aí quando eu me vi, eu já estava em São Paulo fazendo o curso, tentando conciliar com as atividades da família, fazendo muita reunião de final de semana, à noite, e, como se diz, né, Carlão, nas horas vagas, né? Então, nos feriados, a gente estava lá sempre trabalhando com a família, mas acabou que eu, aos 24, 25 anos, já estava sócio da consultoria, junto com alguns professores, outros colegas do mestrado, do doutorado, e naturalmente eu fui derivando cada vez mais tempo para as atividades de consultoria. Vieram os convites para eu me vincular às instituições de ensino. Eu tive ali durante 10 anos como professor no INSPER, na graduação, na educação executiva, e também tenho a minha vinculação com a Fundação Getúlio Vargas aí desde 2009. Olha só, gente, ó, é uma vida, hein? Como é que você trabalhou 10 anos no INSPER como professor e como é que foi essa mudança para a Fundação Getúlio Vargas? Olha, eu fiquei como talvez um dos poucos professores, Carlão, convivendo, né? Eu estava tanto ali no INSPER quanto na FGV, talvez me dedicando muito aos temas que a gente ama de paixão, né? A gente ama família empresária e como que a família pode superar os seus desafios de sucessão, de estabelecer boas regras do jogo, uma boa governança, e o tema do agronegócio, né? Então, no INSPER, a gente teve muita oportunidade de dialogar com alunos internacionais. As nossas disciplinas, tanto a de agronegócios quanto a de empresas familiares, elas eram ministradas completamente em inglês, materiais em inglês, porque 1/3 dos nossos alunos vinham de fora, né? E na Fundação Getúlio Vargas, a gente tinha a oportunidade de conversar com muitas das famílias que, de fato, estavam ali com seus filhos, netos, bisnetos, na sala de aula, fazendo a graduação, e que
muitos, portanto, aportavam as histórias de família, né? De falar assim, poxa, Fábio, isso que a gente está vendo aqui do tema do agronegócio, ou o tema da sucessão, a gente já tem a nossa vivência lá de casa também, né? Então, sempre essa troca bastante rica e muito motivadora, né? Essa história do empresariado de família, né, ou das empresas de dono, como querem alguns, quando é que você tem uma história, quer dizer, você nasceu numa empresa de dono, você nasceu numa família. Quando é que você percebeu que isso daria pano para manga e que isso precisaria ser melhor estudado? Porque quando é que você falou, opa, pera um pouquinho, acho que eu não sei desse assunto, preciso aprender melhor esse assunto. Carlão, eu estava lá trabalhando como consultor, atendendo os nossos clientes, e eu já estava com uma equipe ali de 20 e tantas pessoas, e muitas vezes o cliente nos demandava, falava assim, Fábio, olha, eu quero aqui melhorar meu plano estratégico, eu quero melhorar o uso de recursos, mas eu queria que você viesse aqui fazer o trabalho, né? Por mais que a gente tivesse especialistas naquela competência ou naquela área, e aí os clientes vieram falando assim, poxa, Fábio, mas você tem uma maneira de não só olhar para o negócio, mas também para a família, você consegue entender bem o contexto da decisão, por que você não investe nisso, né? E eu comecei então, naquele momento, Carlão, o fato de eu vir de uma família empresária, aquilo não me credenciava, eu não achava que fosse aportar, a não ser a minha própria história até então, né? Então foi nesse momento lá, em 2006, que eu comecei o meu doutorado, dediquei 5 anos de pesquisa estudando famílias empresárias e tive muita oportunidade de conhecer, trabalhar com professores e pesquisadores do mundo todo. A gente, só de congressos internacionais, foram 7 anos tendo a oportunidade de ir à Europa, Estados Unidos, Canadá, conhecendo diferentes metodologias e pesquisa, porque eu queria me preparar para ficar, de fato, numa condição de poder apoiar, né? Sabendo e, acima de tudo, respeitando cada uma das famílias dos nossos clientes, porque são verdadeiras escolas, Carlão. A gente entra numa família, a gente entra sempre aberto e para poder aprender. A gente sempre aprende nessa troca, a gente aporta aquilo que é a nossa experiência, a nossa metodologia, aquilo que os outros cases já nos permitiram aprender, aquilo que a academia já investigou, e a gente constrói junto com as famílias que são os nossos clientes as soluções, né? Para que elas possam parar de pé. E a gente tem tido hoje, Carlão, o privilégio, né, de muitas famílias, depois de 10 anos, né, nos chamar de volta e falar assim, poxa, Fábio, a gente conseguiu organizar a nossa família, a relação está muito saudável, a gente consegue respeitar a diversidade de opiniões, a gente não perde o foco em trazer o resultado, ainda que a gente tenha que trabalhar com pessoas que sejam do mercado ou pessoas da família que são profissionais, mas a gente consegue aqui fazer com que as coisas aconteçam com a família feliz, com os resultados acontecendo. Então a gente gosta muito de ter esse resultado que a gente vai lá e contribui com um pedacinho muito pequeno, né? Quem sabe fazer e faz acontecer, de fato, é cada uma das famílias. E que depois de um tempo volta com a gente e fala assim, poxa, Fábio, agora a gente tem novos desafios, né? E está sendo muito bacana. No momento que a gente está conversando agora, a gente está com 2 famílias que tivemos aí atendimentos há mais de 10 anos atrás, e aí a gente está voltando para reuniões e, poxa, eu estou reencontrando uma pessoa que eu conheci menina, né, com 7, 8 anos de idade. Veja que a gente coloca as crianças para participar das reuniões de família, algumas delas, e agora ela está lá com 18, 19 anos, começando a faculdade e tem memórias daquilo que a gente pôde fazer há mais de 10 anos atrás. Então, isso é realmente muita satisfação, né? Muitas das famílias que indicam os nossos trabalhos, né? Falam assim, poxa, vai lá, conhece o trabalho do Fábio, conhece o trabalho da Marquestrat, e assim a gente consegue criar caminhos juntos. Maravilha. Ô, gente, eu queria fazer um parênteses aqui e agradecer a Employer, que é uma empresa que entende de tudo de RH e que é apoiadora aqui no nosso Domingão do Carlão. Quero mandar um forte abraço para todo mundo lá da Employer, ao Marcos Abreu e toda a equipe dele. O Marcos, obrigado aí pelo apoio de sempre. Tamo junto. A Employer é uma empresa que gerencia trabalho temporário. E trabalho temporário, a gente que é do agronegócio sabe da importância que é, né? Sem dúvida nenhuma, o agro é essa indústria a céu aberto e a gente é obediente ao ciclo da natureza, né? Tem o momento certo de plantar, de fazer o manejo, de colher, tem o momento certo da gente fazer o manejo, e aí o uso de
pessoas, de trabalho, ele também é sazonal, né? Então, que bom, que ótimo que a gente tem essas oportunidades aí. Olha, e o pessoal lá é campeão, viu? Eles são muito competentes nesse tema, então vale a pena conhecer e a gente vai deixar aí na descrição do vídeo o site, enfim, tudo que você precisa saber sobre a Employer. Ô, Fábio, vamos aqui, eu sempre gosto de a gente, o exemplo é a melhor coisa, né, que existe, né? Eu queria que você falasse, tem muita gente que assiste o nosso Domingão aí, que com certeza são empresas familiares, donos de grandes fazendas, propriedades, enfim, ou agronegócios de maneira, como você, granja de frango, granja de suíno, pecuária, agricultura, a questão da sucessão, essa palavra, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho dessa palavra, que eu acho que você tem boas histórias para contar e você é um especialista nisso, em sucessão. Quando uma família ou um patriarca ou uma matriarca te procura, geralmente qual é a fotografia que aparece? Carlão, normalmente é um pedido de ajuda. Falando assim, poxa, Fábio, a gente tem aqui muita vontade de que o negócio possa continuar, possa perdurar, né? E aí vamos voltar ao tema da sucessão, Carlão. Normalmente é um tema que traz, muitas vezes as pessoas nos procuram com frio na barriga, né? Ou de cabeça quente, ou os dois, né? E aí eu lembro muito da maneira com a qual o Dr. Roberto Rodrigues, meu chefe na GV, eu tive o privilégio de tê-lo abrindo algumas das minhas palestras e certa vez o Dr. Roberto vira para o público e fala assim, pessoal, vocês sabem o que é sucessão? Sucessão é um grande sucesso. Ótimo, Roberto. E é excelente, espetacular, né? Como sempre. E um grande sucesso só é alcançado por aquele empreendedor, aquela empreendedora que conseguiu fazer acontecer um negócio, que conseguiu fazer acontecer o seu próprio sonho e mais do que isso, agora consegue ver aquele sonho sendo continuado pela mão de outras pessoas que ele teve a oportunidade de orientar, que ele teve a oportunidade de instruir, né? Então, esse é um verdadeiro sucesso, é um grande sucesso que só aquele empreendedor, aquela empreendedora vai ser capaz de alcançar. Bom, muitas das famílias, Carlão, nos procuram querendo e almejando esse grande sucesso. Poxa, como é que eu preparo a sucessão? Sendo que eu tenho aqui, eu tenho uma relação familiar saudável entre pais e filhos, há um relacionamento bom, mas a gente talvez não saiba ainda como fazer, né? Existem outras famílias que nos procuram porque, poxa, a gente tem um bom resultado, está tudo acontecendo bem, só que, poxa, a gente sente que não há abertura, né? O dono ou a dona não quer saber desse tema, né? Então a gente começa explicando as diferentes maneiras de colocar a regra do jogo, que é a tal da governança, né? A gente tem a governança que a gente fala que é a do monarca. É o rei ou a rainha, em que a regra do jogo é muito clara, Carlão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Muitas das famílias, principalmente quando tem o fundador, a fundadora da empresa, elas têm essa governança. É o dono que está à frente, que manda quem pode, obedece quem tem juízo e é assim, né? Tem algo de errado em fazer dessa forma? Não tem problema nenhum, enquanto o dono, a dona estiver à frente dos negócios e fazendo acontecer. Quando a gente vai preparar a nova geração, Carlão, aí existe uma decisão a ser tomada. Será que eu quero que os meus filhos, as minhas filhas, sejam preparadas de que maneira? Eles e elas também serão monarcas? Porque, pensando no agro, a gente vê muito processo em que uma família não preparou e a nova geração assume querendo fazer exatamente como o pai e a mãe fazia. E um monarca, ele não compartilha informação, ele decide tudo sozinho, ele não presta contas. E aí, quando chega na nova geração, isso também vai acontecer. Por consequência, eles vão se separar. Aquela única matrícula vai se separar em 2, 3, 4, porque cada um vai querer um pedaço de chão para chamar de seu e para dar ordem e fazer a coisa acontecer como monarca. Tem aquelas famílias que olham para essa foto e falam assim, Fábio, eu não quero que isso aconteça, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E a gente fala assim, então a gente vai migrar de uma monarquia para uma república, no sentido de a gente estabelecer uma sociedade empresarial.
Então, eu que sou dono, agora vou criar uma nova maneira de tomar decisões que os meus filhos vão seguir. Sócio, quem tem sócio tem patrão. Portanto, se eu tenho patrão, eu tenho que prestar contas, eu tenho que compartilhar informação, eu tenho que tomar decisão conjunta, porque afinal de contas, a decisão que um tomar vai impactar o patrimônio e os negócios de todos. Então, é uma outra maneira, é uma outra governança. Se você me perguntar, Carlão, é fácil de fazer isso? Normalmente não, porque é uma certa mudança, passa por reconhecer que eu preciso, passa por reconhecer que vai valer a pena o esforço, mas a gente percebe que são essas famílias que normalmente têm a continuidade, que conseguem passar de uma geração para outra, mantendo um negócio íntegro, ganhando e mantendo escala de operação, porque escala muitas vezes é importante, né? Eu consigo fazer toda a administração com o mesmo maquinário, com a mesma equipe, eu não preciso ficar dividindo. Então, a gente tem aqui uma baita vantagem de fazer. Não é tão fácil nem tão simples, demanda trabalho, né? Mas assim como todas as frentes, né? Poxa, me dá trabalho plantar, me dá trabalho fazer criação, eu preciso também me dedicar, né? E fazer e cuidar daquilo que é tão importante, que é a família, que ela continue bem, que ela continue como uma família empresária. Às vezes eu fico imaginando, e aqui a gente já está seguindo para o nosso encerramento do programa aqui, que você também muitas vezes pode ser, vamos dizer assim, um portador de notícias não. Muitas vezes, talvez uma notícia que eu não quisesse ouvir, do tipo assim, não tem ninguém preparado na sua família para assumir. Como é que. Porque isso é uma realidade que eu imagino que não seja tão, vamos dizer, incomum. Sem dúvida, Carlão. A gente tem situações várias, né? Saias justas do tipo, olha, como é que a gente leva para a família a notícia de que não tem ninguém da nova geração interessado em dar continuidade? E talvez a gente vai ter que buscar caminhos, então, de trazer gente do mercado. Ou, eventualmente, tem gente interessada, mas não estão prontos ainda para assumir, né? Ou que, eventualmente, a gente tenha que endereçar temas que são mais sensíveis, por exemplo, filhos fora do casamento, situações que a gente sabe que vão impactar a vida das famílias e que não adianta a gente jogar esse tipo de situação para debaixo do tapete, porque isso vai aparecer. Então, a gente costuma dizer que o conhecimento ele é libertador, ele encoraja as famílias a tomar providências, né, que são apropriadas e que vão fazer muito sentido para que as futuras gerações possam seguir adiante. Tem algo, Carlão, que é muito bacana, a gente aprendeu isso de uma empresa europeia, tá? Eles falam assim, Fábio, eu não sou dono de nada, eu sou apenas... eu estou apenas usufruindo. Na verdade, quem é dono disso, tudo que eu estou aqui administrando, já são os meus filhos, netos e bisnetos. Eu preciso fazer o meu melhor para transmitir de volta para eles aquilo que já é deles, mas melhor do que aquilo que eu já recebi das gerações anteriores. Bacana esse conceito. Ô, Fábio, para a gente fechar a nossa prosa aqui, nós estamos vamos dizer assim, no minuto final aqui. Que mensagem você daria para essas famílias que talvez ainda não se atentaram para isso, ou que, sei lá, o cara ainda se acha que não está na hora? Qual que é o melhor momento para se pensar na sucessão? O melhor momento é agora, Carlão. Sabe por que é agora? Porque as pessoas elas vão poder conhecer como é que elas estão hoje, vão ter tempo de trocar ideia com um amigo que é um amigo de confiança, vão ter tempo de conversar com um advogado, com o contador, vão ter oportunidade de aumentar o seu nível de conhecimento para saber que tipo de providência vai querer tomar. Sabe por que muitas vezes as pessoas têm muito medo de falar sobre a sucessão? Porque acha que falar sobre é fazer a sucessão. E as coisas são diferentes. Eu posso organizar, eu posso planejar e o fazer acontecer a sucessão podemos deixar para a hora que Papai do Céu decidir, ou podemos decidir em algum momento de futuro, né? Mas saber o que fazer quando a sucessão tiver que acontecer ou quando
o pai ou a mãe decidir que é a hora de fazer, é algo que é importante que a gente já comece a conversar desde agora. É isso aí, gente. Que domingão top de linha. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo todos vocês domingo que vem, aqui mesmo no nosso Domingão do Carlão. Muito obrigado, um forte abraço e até lá.